a fitoterapia no Brasil tem esse berço muito rico culturalmente, que mistura tanto cultura indígena, quanto também a cultura afro-americana e europeia. E, atualmente, aproximadamente 40% dos medicamentos disponíveis foram direta ou indiretamente desenvolvidos a partir de plantas. Então, o medicamento que você utiliza, o que você utilizou, com certeza já foi à base de plantas. E em certas classes, como medicamentos antitumorais e antimicrobianos, essa porcentagem pode ser maior que 60%. Então, isso mostra a riqueza de constituintes químicos das plantas que podem dar origem a tantos medicamentos de diferentes classes farmacêuticas. Então, a gente vai começar agora, né, o tema propriamente dito, os conceitos básicos da fitoterapia, iniciando pelo que seria a fitoterapia. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, a fitoterapia consiste no emprego clínico de plantas medicinais e fitoterápicos com finalidades terapêuticas, ou seja, de tratamento, profiláticas, preventivas e diagnósticas. Desses conceitos aqui, talvez o que não fique tão claro seja com relação às finalidades diagnósticas. Então, para isso, eu vou citar dois exemplos. O oftalmologista, saindo um pouco da odontologia, que utiliza em sua prática um colírio de atropina para dilatar a pupila e conseguir ver o fundo do olho. A atropina, para quem não sabe, é um composto bioativo isolado da planta Atropa belladonna. Então, o oftalmologista que decida utilizar um fitoterápico à base dessa planta, que é conhecida como belladonna, ele vai estar utilizando, nesse caso, para dilatar a pupila com finalidade diagnóstica. E no caso de nós dentistas, um exemplo muito claro é o da cialometria. Então, a cialometria estimulada, que é utilizada para diagnóstico de algumas condições, como, por exemplo, hipossalivação, síndrome de Sjögren, pode ser feita, estimulada, no caso, à base de limão ou de alguma fruta cítrica, e, nesse caso, eu estaria utilizando um produto de uma planta, uma parte de uma planta, com a finalidade diagnóstica. Portanto, também seria um caso de fitoterapia com finalidade diagnóstica. E, complementando esse conceito de fitoterapia, eu trago esse gráfico aqui, muito comum na farmacologia, que se você memorizar esse gráfico, você vai compreender talvez metade dos conceitos que a gente vai falar daqui para frente, para diferenciar o que é fitoterapia de outras áreas. Então, aqui é um gráfico em que ele relaciona a concentração plasmática de um fármaco, no caso, com o tempo de administração. Então, o que eu vou explanar aqui também serve para um fármaco administrado de forma tópica, só que, no caso, quando ele é administrado de forma tópica, ele começaria na concentração máxima e iria decrescendo conforme, no caso, falando da cavidade bucal, conforme a autolimpeza da saliva vai realizando. Então, o objetivo da fitoterapia é que a gente mantenha a planta medicinal, o produto dela derivado, o produto farmacêutico fitoterápico, nessa faixa terapêutica, entre a concentração mínima e a concentração máxima eficaz e que não seja tóxica. Abaixo disso, o efeito daquela planta medicinal ele vai ser reduzido ou nulo. E acima dessa janela terapêutica, vai ter o risco de toxicidade. E algumas plantas, elas vão possuir essa faixa terapêutica, ou janela terapêutica muito estreita. São chamadas de plantas heróicas. Então, exemplo, a belladonna, que eu já falei, a digitalis purpúrea, também, que é a dedaleira, conhecida como dedaleira, que é uma planta utilizada para algumas alterações cardiovasculares, elas possuem uma faixa terapêutica muito estreita. Portanto, precisa ser planejada adequadamente a dose para que não venha a provocar toxicidade no paciente. E quais seriam as vantagens dessa fitoterapia, né, do tratamento à base de plantas medicinais? Primeiro, que é uma opção natural. Então, a gente sabe que hoje muitos pacientes prezam por isso, muito em virtude do acesso à informação, em relação aos nutricionistas que orientam os pacientes a terem uma dieta mais natural possível, olhar a composição. Então, os pacientes estão cada vez mais instruídos e orientados e querendo tratamentos naturais.
e justamente por ser natural, geralmente ocasiona menos efeitos adversos. Então, na maioria das vezes, quando comparado a fármacos sintéticos, os medicamentos fitoterápicos, eles têm menos efeitos adversos. É um tratamento geralmente mais acessível, principalmente quando a gente fala da forma farmacêutica tradicional da fitoterapia, que são os chás, as preparações extemporâneas, tanto infusos quanto decoctos. Então, é a forma mais acessível. Quando a gente fala de fitoterápicos manipulados, aí, às vezes, pode ser um pouco mais, até mais caro do que o sintético, mas tem todos esses diferenciais e que o paciente, muitas vezes, ainda vai preferir, porque ele não está buscando um tratamento mais barato, mas um tratamento de valor, para o paciente que quer um tratamento mais natural. Além disso, é sustentável. Quando a gente fala dos chás, por exemplo, o paciente que cultiva em sua casa, as principais plantas para tratamento daquelas condições mais rotineiras do seu dia a dia, uma dor de cabeça. Então, no lugar, ou indigestão, e no lugar daquele paciente ir comprar uma cartela de dipirona, ele vai fazer um chá, vai resolver ali mesmo, e não vai comprar uma cartela de dipirona, que muitas vezes vai ser desprezada, porque vai vencer e ele não vai utilizar novamente. Então, nesse ponto de vista, é um tratamento mais sustentável, tem boa adesão, porque a gente está numa cultura, como eu falei, que tem uma intersecção de culturas indígena, afro-americana e também europeia, que se baseou por muitos anos no uso de produtos à base de plantas. Então, as pessoas têm um interesse nesse tratamento. E, além disso, é um mercado crescente, e principalmente após a pandemia. Então, os fitoterápicos, aliás, os produtos derivados de plantas, era a forma predominante de tratar as doenças até cerca de 1950, 60. Com o advento dos medicamentos sintéticos, foi diminuindo, e a partir de 1990, com os incentivos do Ministério da Saúde e a própria população voltou a ter mais interesse nessas medicações mais naturais. E isso refletiu no surgimento da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, em 2006, e que reverberou na odontologia, na nossa resolução 82 de 2008, que legitimou o uso das PICs pelos dentistas, incluindo a fitoterapia. Então, atualmente, a fitoterapia é um mercado promissor. Cerca de 82% da população brasileira utiliza produtos à base de plantas medicinais em seu dia a dia. O mercado mundial de fitoterápicos movimenta cerca de 44 bilhões de dólares no mundo. E no Brasil, estima-se que movimenta entre 350 milhões e 550 milhões de dólares. Lembrando que esse dado aqui é de 2012, antes da pandemia, e a gente sabe que após a pandemia, o interesse por fitoterápicos, por plantas medicinais no geral, aumentou muito, porque a gente se viu mais uma vez em uma situação na qual não existia tratamento, no caso para a COVID, e a alternativa foi recorrer às plantas para fortalecer o sistema imune, tentando ali uma atividade antiviral, enfim. Então, isso se popularizou ainda mais. De modo que hoje a fitoterapia não é apenas por falta de opção, como já foi por muito tempo. Então, a fitoterapia, muita gente acha que ainda é quando aquele paciente não tem acesso ao médico ou não tem condições de comprar o medicamento padrão e vai utilizar a fitoterapia. E a gente está vendo aqui que não, que existe um mercado crescente de pacientes que querem ser tratados com formas de tratamentos mais naturais. E, diante disso, a gente vai falar agora da classificação da fitoterapia. Classificando, existem 3 tipos básicos de fitoterapia. A primeira delas é a fitoterapia popular, que é aquela que a maioria de nós teve contato, que é a tradição de uso doméstico, comunitário de plantas medicinais, transmitida oralmente em cada realidade local, de geração para geração. Então, é aquela fitoterapia que nossos pais passaram para a gente, que a gente observa na nossa rotina, e que ela se baseia indiretamente nas fitoterapias tradicionais. No caso do Brasil, principalmente na fitoterapia tradicional indígena e na afro-americana, como eu já falei.
Mas essa fitoterapia tradicional, ela vai integrar grandes sistemas complexos de décadas, séculos ou milênios, como, por exemplo, o Ayurveda, a medicina tradicional chinesa. Então, é a partir dela que também se desenvolve essa fitoterapia popular. E nós, profissionais de saúde, ficamos com a fitoterapia científica ocidental, que ela também vem muito a partir dos conhecimentos da fitoterapia popular e da fitoterapia tradicional. Ela é baseada em dados e evidências científicas, mesmo se partindo inicialmente de conhecimentos populares e tradicionais. Então, essa é a que a gente, como profissional, vai utilizar no dia a dia. E dando continuidade a esses conceitos básicos, um conceito muito importante que as pessoas utilizam como sinônimos é o de remédio e medicamento. Então, o remédio, ele inclui o medicamento, mas ele não vai se resumir a ele. O remédio vai consistir em todos os recursos físicos, químicos e biológicos utilizados para prevenir ou tratar doenças. Então, uma zumba, uma atividade física, pode ser um remédio, pode prevenir, pode tratar doenças. Enquanto que o medicamento, ele vai ser um produto farmacêutico que apresenta um ou mais fármacos junto com outras substâncias em sua composição, com atividade profilática, curativa, paliativa, diagnóstica. Então, também há muita confusão entre medicamento e fármaco. O fármaco é a substância química que está presente dentro do medicamento, junto com outras substâncias, que são os recipientes, o veículo, para dar volume, melhorar o sabor, tornar mais palatável. E agora o conceito de uma planta medicinal. De acordo com a OMS, a planta medicinal vai ser toda aquela que, administrada ao homem ou ao animal por qualquer via ou forma, exerça alguma espécie de ação farmacológica. E a Anvisa traz que a planta medicinal vai ser aquela dotada de substâncias que, se usadas corretamente em conjunto, atuam no organismo para exercer uma função, seja na prevenção, tratamento ou cura de doenças. Portanto, uma planta que vai possuir compostos bioativos. E como é que a gente identifica essa planta? Então, a espécie dessa planta, ela vai ter dois termos, certo? Então, o primeiro deles é referente ao gênero da planta, e o segundo vai ser o epíteto específico, que vai complementar o nome da espécie. E esse termozinho que vem depois se refere ao primeiro botânico que identificou essa espécie de planta, no caso aqui, Linné. Quando essa planta tem uma modificação no seu nome botânico, então coloca-se o nome do primeiro botânico que identificou, entre parênteses, e em seguida o botânico que fez a modificação no nome da espécie. No caso, para nós prescritores, o nome da espécie é suficiente para colocar na prescrição, como a gente vai ver mais à frente, o modelo de prescrição. E quando a gente fala da planta, por que algumas plantas são consideradas medicinais e outras não? Então, esse slide aqui sobre o metabolismo da planta vai ajudar a clarear o porquê disso. Então, a planta, ela realiza o processo de fotossíntese, a partir do qual ela vai produzir os seus metabólitos primários, que são aqueles relacionados ao seu crescimento, reprodução, como, por exemplo, carboidrato, lipídio, proteína, ácido nucleico. Isso aqui é comum a todas as plantas. Então, todas as plantas realizam metabólito primário, porque senão elas não estariam vivas, né? Elas precisam disso para crescer, sobreviver e se reproduzir. No entanto, algumas determinadas plantas, e aí não são todas, devido a fatores ambientais, seja micro-organismos, condições adversas, elas vão produzir os metabólitos secundários. E isso vai diferir de planta para planta. Isso inclui diversas substâncias, entre elas os princípios ativos, que a planta produz para se defender ou para ter alguma vantagem no meio em que ela está localizada, e que nós vamos utilizar com a finalidade farmacológica de interação com o organismo humano. Então, o princípio ativo seria essa substância, né, esse metabólito secundário da planta, responsável por seu efeito terapêutico presente na planta medicinal. Então, a planta, ela vai conter inúmeras substâncias, e dentre essas inúmeras substâncias, nós vamos ter algumas que vão ter atividade biológica.
E, por meio do uso correto da planta, a gente vai conseguir o efeito medicinal com o mínimo de toxicidade. E o farmacógeno, será que toda planta que é considerada medicinal, ela pode ser utilizada para a obtenção do seu efeito desejado, do seu efeito terapêutico? Então, a resposta é não. Então, isso vai variar de planta para planta. Por quê? Porque depende do farmacógeno, que é o conceito desse slide, que é a parte da planta em que são encontrados esses compostos bioativos. Então, no caso, por exemplo, da passiflora, muita gente acredita que os compostos bioativos da passiflora também estão presentes no fruto. Então, consome ali o maracujá, achando que vai ter o efeito terapêutico. Mas, como se sabe, os compostos bioativos da passiflora estão concentrados, sobretudo, nas folhas da planta. Então, cada planta vai ter o seu farmacógeno. E isso é importante que o prescritor saiba, porque é um dos motivos que as pessoas acham que a fitoterapia é ineficaz. Por quê? Porque tomou um suco de maracujá, não fez efeito, então é placebo, enfim. Só que, na verdade, às vezes é porque ela está utilizando a parte da planta que não tem a maior concentração de compostos bioativos. Outros conceitos importantes. Planta medicinal in natura. Então, seria a planta fresca, que pode ser utilizada para o chá, para a alcoolatura, né, quando é utilizado o álcool para extrair os compostos daquela planta medicinal fresca. Droga vegetal, a planta medicinal seca, seja ela inteira, rasurada ou pulverizada. E os derivados vegetais são seus produtos obtidos a partir da planta medicinal. Então, aqui vão incluir os extratos secos, glicólicos, as tinturas. Então, aqui, para ficar mais claro, a droga vegetal, que é a planta seca, então ela pode estar tanto na forma inteira, quanto também fragmentada, rasurada, ou ainda pulverizada, ou seja, na forma de pó. E os derivados vegetais, o extrato, que aí vão ter vários tipos de extrato, seco, fluido, glicólico, e esse é o tema da nossa próxima aula. O óleo, extraído da planta, também é um derivado vegetal, e a cera, extraída da planta. São alguns exemplos de derivados vegetais. E o que vão ser os fitoterápicos? Vão ser medicamentos feitos a partir dessas plantas medicinais, comercializados ou distribuídos em formas farmacêuticas, e aí entra a cápsula, entra o comprimido, entra as formulações tópicas, géis, hora base, creme, que no caso de nós dentistas podemos utilizar na odontologia, e até formas farmacêuticas mais contemporâneas, como, por exemplo, o chocolate, o sachê, a goma também, constituída pela planta ou seus derivados em sua totalidade, ou seja, na forma de fito complexo. Então, a partir do momento que eu isolo um composto de uma planta, ele já deixa de ser considerado, pelo conceito, um fitoterápico. E com a adição de outras substâncias para compor a formulação. Então, aqui seriam os veículos, os recipientes, para mascarar o sabor, para melhorar a aparência. Os tipos de fitoterápicos. Tanto existem os fitoterápicos manipulados, quanto os industrializados. Então, o manipulado ele vai ter a vantagem de poder ser personalizado àquele paciente. Vai ser produzido por uma farmácia de manipulação, podendo ser personalizado, seria magistral, ou baseado no Formulário Nacional de Medicamentos, que está, inclusive, disponível na lista de materiais do meu Instagram. E ainda existe o industrializado, que seria aquele produzido industrialmente em larga escala, que está presente nas farmácias. Alguns fitoterápicos, eles constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS, então são 12 fitoterápicos, então deveriam ser ofertados, né, só que isso depende de cada gestor, mas eles constam nessa Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Alguns deles, como por exemplo a irigato, que tem uma evidência muito boa para aliviar sintomas de artrite, espinheira santa para problemas estomacais, então são fitoterápicos que já têm uma comprovação de sua eficácia, ou por meio de estudos científicos de eficácia e segurança, ou também por meio do uso popular pela população por mais de 20, 30 anos.
A padronização de fitoterápicos é algo que é interessante para certificar que todos os processos relacionados, desde o plantio até a dispensação daquele medicamento, não comprometeram suas propriedades, não comprometeram sua composição, porque a planta, esse produto, ele vai estar sofrer influência desde o plantio até o horário da colheita, como foi feita essa colheita. A secagem também pode influenciar na composição química. Então, o ideal é que seja uma secagem feita em estufa para preservar ao máximo dos compostos bioativos. Por isso que é importante ter essa padronização no final para a gente ter a certeza de que aquele extrato, de fato, possui os compostos bioativos de interesse. Então, seria uma identidade de uma determinada planta. Geralmente é feito por cromatografia. Aqui eu trago a cromatografia do óleo essencial que eu trabalhei no doutorado, que foi o óleo essencial de lavândula dentata, em que a gente observa cada pico desse corresponde a um composto daquele óleo. No caso aqui, o principal é o eucaliptol, seguido da cânfora e da fenchona. Então, isso aqui significa que, de fato, é o óleo essencial de lavândula dentata e preservou seus compostos bioativos. Outra diferença importante vai ser em relação ao medicamento fitoterápico e o produto tradicional fitoterápico. O medicamento fitoterápico, ele vai ter de atender a todos os critérios de aprovação que é exigido para qualquer outro medicamento, por meio da apresentação de estudos de segurança, eficácia e também de qualidade. Já o produto tradicional fitoterápico, ele vai ter a comprovação de sua eficácia feita de uma forma diferente, e segurança, né? Que é por meio da utilização popular por mais de 30 anos. Então, a empresa que vai produzir um produto tradicional fitoterápico, ela precisa comprovar, por meio de um estudo etnofarmacológico, por meio de algum dado, que aquele produto já é utilizado tradicionalmente pela população por mais de 30 anos e que durante esse período não apresentou efeitos adversos importantes, toxicidade, e que apresentou a eficácia para a finalidade proposta. Porém, com relação aos requisitos de qualidade, são os mesmos dos medicamentos fitoterápicos. E tudo isso a gente vê na embalagem. Então, aqui, produto tradicional fitoterápico, e aqui, no caso, o medicamento fitoterápico. Os produtos tradicionais fitoterápicos, eles têm indicações restritas, então eles são indicados para tratar doenças consideradas não graves, ou que não necessitam de acompanhamento médico. Lembrando que todos eles são isentos de prescrição, porque eles são produtos voltados para o autocuidado e saúde, por isso que também é indicado mais para casos leves. Não pode ser de uso oftalmológico ou injetável, e não pode conter substâncias tóxicas em sua composição. E para finalizar essa parte dos conceitos sobre fitoterapia, já que a gente falou o que é a fitoterapia, também é importante falar o que não é fitoterapia, mas que muitas vezes é confundido. Primeiro, fitoterapia não é aromaterapia. E também não é homeopatia. Por que há tanta confusão entre esses termos? Porque essas duas áreas vão utilizar também plantas em seus tratamentos. Na verdade, na aromaterapia não é nem considerado, conceitualmente falando, um tipo de tratamento, mas sim um produto, um óleo essencial, que é um produto derivado de planta, utilizado para promover bem-estar físico e emocional. E a homeopatia pode utilizar plantas, mas também utiliza produtos derivados de animais e produtos minerais. E, além disso, o princípio é totalmente contrário da fitoterapia. Então, enquanto que na fitoterapia o princípio de cura é pelo diferente, ou seja, se eu estou com dor de cabeça, eu vou utilizar uma medicação fitoterápica analgésica. Se eu estou com febre, eu vou utilizar uma substância que iniba a febre, antipirética. Então, não deixa de ser um tipo de alopatia. O oposto, cura pelo oposto. Já a homeopatia é exatamente o contrário. Então, se eu estou com dor de cabeça, eu vou utilizar uma planta que causa dor de cabeça, só que em uma concentração muito diluída. Porque quem vai curar, nesse caso, de acordo com os princípios da homeopatia, é o próprio organismo, por meio da estimulação dessa planta que vai produzir um sintoma like, um sintoma parecido com o da doença. Além disso, não é fitoterapia. Compostos isolados de plantas
Então, a curcumina isolada, o THC, o canabidiol, fitofármacos, são compostos que foram isolados de plantas, mas que não são considerados fitoterápicos. Plantas associadas a outras substâncias, mesmo que aquela planta esteja associada ao seu próprio composto bioativo, que foi isolado e purificado, ela já deixa de ser conceitualmente considerada para a legislação um fitoterápico. Mesmo que sejam produtos naturais também, hormônios, derivados de animais. Suplementos alimentares, então vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos, não são considerados fitoterápicos. Às vezes há uma confusão, porque um produto que pode ser utilizado como fitoterápico, ele também pode ser um suplemento alimentar, como é o caso da cúrcuma. Então, a cúrcuma você pode utilizar como suplemento alimentar ou como fitoterápico. Isso vai depender de quê? De todos esses critérios que a gente falou até agora e, sobretudo, daquele gráfico que eu falei no início, o gráfico da janela terapêutica. Então, quando a gente utiliza como suplemento alimentar, na própria tempero das comidas, a gente não alcança aquela dose mínima efetiva para ficar dentro da janela terapêutica e nem tem a consistência, a constância de estar utilizando ali naquela posologia específica. Por isso que não é considerado fitoterapia. Isso é importante também com relação às contraindicações. Porque, por exemplo, para grávida. Então, a maioria dos fitoterápicos, na verdade, quase todos, quase 100%, são contraindicados para grávidas. Mas a grávida, ela vai poder utilizar a cúrcuma, temperando seus alimentos, vai poder utilizar a canela, vai poder utilizar como alimento, como suplemento alimentar, mas não como fitoterapia, naquelas doses maiores dentro de um esquema terapêutico. Aí é contraindicado. Também não é fitoterapia cosméticos. São produtos de uso externo destinados à higiene, embelezamento ou proteção de pele, cabelos e unhas. Então, aqui pode haver confusão, mas quando é, por exemplo, o enxaguante bucal, o Listerine, ele contém óleos essenciais. Então, ele seria considerado um fitoterápico? Não é, ele é um produto cosmético. Primeiro que nele não está presente o óleo essencial. Apesar da própria literatura, os artigos se referirem a ele como óleos essenciais, eles não contêm o óleo essencial na forma de fitocomplexo, ou seja, o conjunto dos compostos de um óleo essencial sem isolamento. Na verdade, ele isola 4 tipos de fitoconstituintes daquele óleo essencial, então ele já deixa de ser considerado um fitoterápico aí. E, além disso, é um cosmético com concentração muito baixa. Então, apesar de ter uma atividade antibiofilme, devido até aos outros componentes também ali presentes, ele não é considerado um fitoterápico. Agora, se eu prescrever uma planta medicinal que tem uma atividade antibiofilme e o paciente vai bochechar para evitar uma gengivite, para complementar a remoção do biofilme, consequentemente prevenir uma gengivite, aí nesse caso seria fitoterapia. Além disso, não é fitoterapia, essências florais, essências aromatizadoras, o própolis também, muita gente confunde e acha que porque é obtido a partir de plantas, ele é um fitoterápico, só que não, né? Porque aí entra em questão as abelhas, que são animais, então já deixa de ser um fitoterápico, mas pode sim estar associado a fitoterápicos, apesar de, ao pé da letra, a legislação, se for um produto industrializado, não vai poder vir ali, que é um fitoterápico, a gente pode sim prescrever juntamente com uma planta medicinal e para que tenha um efeito sinérgico, isso não impede. Eu estou dando os conceitos mais para clarear, né? Mas a gente sabe que na prática vai muito do profissional, da experiência dele e também dos seus próprios estudos. A gente não pode ficar preso a legislações e regulamentações, achando que a gente não vai poder manipular um produto porque ele vai deixar de ser fitoterápico, não vai utilizar. Não é bem assim, né? Eu estou só falando a questão de conceitos que vão ser importantes também, até para a gente desmistificar e combater essa teoria de que a fitoterapia não é tão eficaz, como muitas pessoas falam. Na verdade, é justamente por desconhecer todos esses princípios, por confundir a fitoterapia com cosmética, com uma suplementação alimentar, e a gente está vendo aqui que são coisas distintas. Além disso, chás alimentícios prontos,
Então, no caso de chás medicinais, existem tanto chás alimentares, como também chás medicinais. Então, são chás distintos. Aqueles chás de sachê prontos no supermercado, então, eles não devem ser utilizados como fitoterapia. Por quê? Porque a gente não sabe nem o que contém ali dentro. Então, a gente pode utilizar como alimento, para promover bem-estar, enfim, mas para tratamento de doenças, não. Além disso, produtos da medicina tradicional chinesa, que vão incluir também produtos animais, então não são considerados fitoterápicos. Aqui outra pergunta importante: todo fitoterápico é de venda livre? Né? Então, existem alguns tipos de fitoterápicos que não são de venda livre, que eles vão ser taxados, então são de taxa vermelha. Então, eles não ficam nas áreas de circulação da farmácia e eles deveriam ser dispensados mediante uma receita. Apesar da gente saber que até outras medicações que são taxa vermelha, que também deve ser sob prescrição médica, como algumas medicações para a pressão, são dispensadas sem receita, mas legalmente deveria haver uma prescrição. Então, aqui o exemplo, a valeriana. Temos outros, por exemplo, ginkgo biloba, a cava-cava, são exemplos de fitoterápicos que devem ser vendidos sob prescrição. E aqui está sob prescrição médica, mas é importante pontuar que nós, dentistas, podemos prescrever esses fitoterápicos, inclusive a valeriana, a cava-cava, elas têm indicações odontológicas. Então, quando houver a indicação odontológica, a gente pode sim prescrever, e nesse caso, o ideal é que a gente coloque ali o CID, para que o farmacêutico, se ficar com alguma dúvida, pesquise e entenda o porquê daquela prescrição. E nós temos os medicamentos fitoterápicos de venda livre, como, por exemplo, esse Pasalix, que é a base de passiflora encarnata, assim como, além dos medicamentos fitoterápicos, os produtos tradicionais fitoterápicos, que nesse caso são todos de venda livre. Algumas práticas interessantes, né? Algumas boas práticas na fitoterapia. Então, primeiro, utilizar a planta correta. Então, quando a gente fala de preparações caseiras, no caso das preparações extemporâneas, os chás, é interessante ter a certeza que se está indicando, está utilizando a planta medicinal certa. Por quê? Porque há muita confusão entre espécies. Primeiro que existem nome de espécie, nome popular, que é utilizado para definir mais de uma espécie, como existe o caso de espécies que possuem mais de um nome popular. E isso gera muita confusão. Então, a própria erva cidreira, muita gente acha que erva cidreira e melissa são a mesma planta, mas não são. E, às vezes, existem plantas que são muito parecidas visualmente. Algumas a gente consegue identificar por meio do cheiro, como é o caso da citronela e do capim-santo, né? Então, a gente pode haver essa confusão, se for depender só do visual, e a gente pode trocar uma planta bioativa por uma que não é a bioativa, mas a gente também pode trocar a planta medicinal, a planta bioativa, por uma planta tóxica. Isso é muito perigoso, por isso que é importante sempre ter a certeza de que se está utilizando uma muda de planta, se você plantou ali na sua casa, uma muda de procedência correta, se foi por semente, foi identificada por botânico, para não haver essa confusão. Além disso, está utilizando a dose e posologia certa, então dentro da janela terapêutica, tanto em relação à dose como em relação à duração daquele tratamento, que precisa ser estabelecida pelo profissional, e a matéria-prima livre de contaminantes, como areia, micro-organismos, metais pesados, agrotóxicos e outros provenientes do processo, desde a colheita até a dispensação daquela planta medicinal. Então, é importante ter a certeza da boa procedência disso. Então, não comprar em qualquer lugar, às vezes a planta a gente não sabe como foi seca, onde ela foi plantada. Então, é importante que quando a gente comprar a planta medicinal, a gente compre de bons fornecedores. E no caso da gente que prescreve, que a gente procure farmácias nos nossos municípios que trabalhem com fornecedores adequados. Então, por exemplo, aqui em Natal e algumas cidades temos a Companhia da Fórmula, que tem
trabalha com fornecedores de boa procedência, como a Floren, que fornecem extratos padronizados, e no seu município você pode estar perguntando a essas farmácias de manipulação quais são os fornecedores, se os extratos são padronizados, para ter a certeza de que você vai estar prescrevendo, esses pacientes vão estar adquirindo medicações de fato eficazes. Além disso, é importante evitar palavras ou expressões proibidas, ficar atento a isso. Então, de acordo com a Anvisa, isso aqui não pode constar em produtos para a saúde. Se você vai comprar um produto e você acha que é um produto tradicional fitoterápico e vê na embalagem dele alguma dessas expressões, você já sabe que aquele produto vai estar irregular. Então, a gente não tem a certeza do que de fato ele atende, nem sequer se aquela planta, de fato, está presente ali, se feita qualidade. Então, evite. Então, medicamento natural, produto natural, naturex, legítimo, curativo e não paliativo, o uso é certeza de boa saúde, ação forte, complemento de marca com os termos max, hiper, super, forte. Então, tudo isso aqui não é regularizado pela Anvisa. Então, ficar atento à embalagem dos produtos. Além disso, o produto com frases, sim, como eu falei, para desconfiar, porque o produto irregular não foi avaliado quanto segurança, eficácia, qualidade. Então, sendo importante, nesse caso, confirmar no site da Anvisa se aquele produto está de fato regular ou não. Isso é muito comum em lambedores, em xaropes, que às vezes não tem ali o nome do farmacêutico responsável. Então, nesse caso, a gente não pode utilizar como fitoterápico. E agora a gente chega à parte mais prática, né, da prescrição do fitoterápico na prática. Existem algumas categorias que vão ser divididas essa prescrição. Então, a primeira seria a fitoterapia como primeira escolha de tratamento, que é geralmente quando não existe uma alternativa de medicamento sintético ou quando não existe uma medicação sintética igualmente eficaz ao fitoterápico. Então, na odontologia, a gente pode, por exemplo, citar o exemplo da síndrome da ardência bucal. Nós não temos na odontologia um fármaco, medicamento que trata a síndrome da ardência bucal. Então, nesse caso, a fitoterapia seria a minha primeira escolha de tratamento. A segunda escolha seria a fitoterapia substituindo medicamentos sintéticos. Então, nesse caso, existe um medicamento sintético, pode ser utilizado, mas que pode ser substituído por um fitoterápico. Como é o exemplo do caso clínico que eu vou falar no final da aula, em que eu substituí um corticoide por um fitoterápico anti-inflamatório. A terceira categoria de utilizar a fitoterapia na prática seria como coadjuvante. Então, aqui seria complementar, apesar de a fitoterapia ser considerada uma das PICs, ou seja, uma prática integrativa complementar, a gente está vendo aqui que ela nem sempre vai ser complementar, ela pode ser a primeira linha de tratamento. Nesse caso, o fitoterápico vai complementar uma terapia básica. Na odontologia, um exemplo seria o tratamento da halitose. Então, no caso da halitose, a gente precisa fazer a higienização daquela língua, a remoção da saburra lingual, que é a principal causa de halitose, mas que existem outras. E o fitoterápico ele pode complementar aquele tratamento, reduzindo a formação de compostos furados voláteis, eliminando com mais eficácia aquela saburra lingual. Então, ele pode complementar, assim como na gengivite também. E, por fim, situações em que a fitoterapia é contraindicada, sendo, nesse caso, até mesmo um erro médico, pela possibilidade de retardar ou impedir uma terapia racional com medicamentos sintéticos mais adequados. Então, é importante que o profissional tenha conhecimento sobre isso, para que ele saiba quando aplicar a fitoterapia e quando é o caso de não aplicar a fitoterapia nem como complementar. Então, e nisso aqui vai estar envolvido vários fatores. E esse é o meu desafio, né, do meu trabalho, é justamente fazer o dentista ter autonomia para isso, para criar essas situações. Quando que eu vou utilizar a fitoterapia?
quando que ela vai ser o tratamento principal, quando ela vai estar associada, ou quando simplesmente eu vou contraindicar a fitoterapia. E nisso vão estar envolvidos muitos fatores. Então, primeiro, é viável eu utilizar a fitoterapia ali, financeiramente falando, né, se for um tratamento muito mais oneroso, e existe um tratamento padrão muito mais barato, então a gente precisa colocar isso para o paciente, mostrar as alternativas, as vantagens e pontos positivos de cada um. Além disso, os benefícios são maiores do que os riscos de se utilizar aquele fitoterápico. É conveniente para o paciente, para que venha ter praticidade no dia a dia dele. Então, por exemplo, a gente pode fazer a fitoterapia com chá, mas a maioria dos pacientes que tem uma rotina puxada, que não vai ter tempo de preparar aquele chá todo dia, porque uma preparação extemporânea deve ser produzida diariamente, não deve ser feita. Tem algumas delas que precisam ser produzidas cada vez que for utilizar. Então, se for 3 vezes ao dia, o paciente vai ter que fazer o chá 3 vezes ao dia por 7 dias. Então, será que ele vai ter adesão? Então, precisa ficar atento a essa questão da praticidade, da conveniência, da fórmula farmacêutica que eu vou utilizar, porque nesse caso uma tintura, um gel, uma medicação manipulada, vai ter muito mais comodidade e ser muito mais confortável para o paciente. Além disso, o paciente está de acordo, isso é muito importante. Então, o paciente precisa estar jogando no nosso time. A gente não vai obrigar o paciente que não quer utilizar a fitoterapia, que não acredita na fitoterapia, a utilizar a fitoterapia. Então, a gente precisa saber se o paciente tem abertura para aquilo. E na odontologia? Algumas profissões, como, por exemplo, a nutrição, ela vai poder utilizar fitoterápicos por uso interno apenas. Já outras, por uso externo. E no caso de nós dentistas, nós temos a possibilidade de utilizar substâncias tanto externa quanto internamente, porque a lei da nossa profissão diz que a gente pode utilizar qualquer produto farmacêutico, por qualquer forma farmacêutica de uso interno ou externo, desde que possua indicação na odontologia. Então, veja que a oportunidade que a gente tem de aplicar a fitoterapia na odontologia. Além disso, a gente pode também prescrever, inclusive, os medicamentos que não são isentos de prescrição, que precisam de prescrição médica. A gente pode prescrever como dentista, desde que tenha um CID odontológico ali, embasando aquela prescrição. Então, por isso que é importante. Então, a gente pode prescrever, por exemplo, uma medicação para compulsão alimentar, como a Grifone Simplicifolia. Então, o farmacêutico vai pegar o dentista prescrevendo um fitoterápico para compulsão alimentar, você coloca lá o CID. Então, o CID relacionado à erosão ácida dos dentes, porque o paciente consome muito refrigerante, tem um vício em refrigerante, ou um alto risco de cárie dentária, porque o paciente tem vício em doce. Então, a gente pode oferecer um tratamento mais abrangente, um tratamento mais integral para aquele paciente. Por que não fazer isso? Então, com relação ao uso externo, nós temos a mucosite, por exemplo, que tem uma alta evidência da utilização da camomila para mucosite, para ulceração aftosa recorrente. A glossite migratória benigna, que é a língua geográfica, que é uma alteração, uma variação da normalidade, não é considerada uma doença, mas que incomoda o paciente, pode provocar ardência. A gente pode utilizar a camomila na forma de spray ou alguma outra substância calmante. A síndrome da ardência bucal e o ardor bucal secundário são coisas distintas, a gente sabe. A síndrome da ardência bucal, ela não tem uma causa, ali é algo muito mais psicológico, aquela ardência que o paciente tem, do que fisiológico. Então, a gente olha para a boca do paciente, não tem nada. Aí, ali sim, é o caso de síndrome da ardência bucal. No caso do ardor bucal secundário, o paciente ele vai ter alguma condição ali. Então, a língua, por exemplo, na deficiência de vitamina B12, a língua fica despapilada, pode ter uma ardência, ou a candidíase pode provocar essa ardência, a própria língua geográfica. Então, nesse caso, seria um ardor bucal secundário. Mas, de qualquer modo, a fitoterapia pode ajudar no alívio desse ardor bucal. Doenças infecciosas, como é o caso da gengivite, o caso da candidíase também, nós vamos ter a romana, nós vamos ter algumas
plantas medicinais que possuem boa atividade antifúngica e podem ser utilizadas na forma de géis, em substituição ao Dactarin, por exemplo. E lembrando que, no caso de antibióticos, de antifúngicos, a resistência microbiana é crescente. Então, existem casos em que a gente vai precisar recorrer ao fitoterápico, não porque a gente prefere, mas porque é a opção mesmo. Então, um caso ali que já está resistente à nistatina, resistente ao miconazol, são os principais antifúngicos utilizados, pode ser que a solução esteja na utilização de um fitoterápico, como, por exemplo, a romã, a melaleuca. Então, é importante saber disso também. A quelite, que seria a inflamação do lábio, tanto a crônica quanto a aguda, e o ressecamento perilabial. Então, nós vamos ter algumas plantas que podem ser utilizadas para isso. A erupção dentária, então, nós temos a camomila. Inclusive, tem produtos industrializados à base de camomila, que é para aliviar aquela irritabilidade, aquela inflamação na cavidade bucal do bebê, como, por exemplo, a camomila C, e que a gente também pode manipular para aplicar ali durante a erupção dos primeiros dentinhos do bebê. Inclusive, tem um alto nível de evidência, muita eficácia e muita excitação por parte das mães. Por quê? Porque muitas vezes utilizava aquele neném dente que contém anestésicos e o paciente e o bebê deglute. Por isso que, nesse caso, o fitoterápico é muito mais viável. Além disso, a litose, complementando o tratamento, e até mesmo, no caso da harmonização facial, o gerenciamento do envelhecimento facial. Então, o dentista ele pode, ao fazer o tratamento daquele paciente de ROF, de harmonização facial, também prescrever agentes antioxidantes, então a própria romã, a rosa mosqueta e vários outros fitoterápicos que podem ser utilizados para gerenciar de maneira natural o envelhecimento daquele paciente, ou até mesmo utilizar no pós-cirúrgico, pós-procedimento, como, por exemplo, a própria preenchimento labial. E nós também podemos utilizar pelo uso interno no tratamento do bruxismo, com plantas que são ansiolíticas e também miorrelaxantes. Então, um exemplo disso, mulungu, valeriana, cava-cava, são plantas que possuem essas duas atividades, tá? Elas vão ajudar no tratamento do bruxismo de duas formas, e isso é muito importante porque no caso do bruxismo do apertamento, a conduta do dentista geralmente é fazer uma placa relaxante para aliviar, tentar diminuir aquele hábito de ranger os dentes durante a noite, enquanto o paciente dorme, só que muitas vezes acaba piorando. Isso é muito comum de ser observado. E fica uma conduta muito paliativa, de proteger os dentes, enfim. E, no caso, a gente pode complementar esse tratamento por meio de um fitoterápico naquela crise do paciente. O paciente está em crise aguda, fazendo muito bruxismo, muito apertamento. A gente utilizar um fitoterápico para tratar aquela ansiedade leve moderada e que ainda tem uma atividade meio relaxante. Então, veja que oportunidade sensacional de utilizar a fitoterapia na odontologia. Além disso, a ansiedade odontológica, que a gente sabe que existe a possibilidade de prescrever um benzodiazepínico, uma medicação controlada ali para controlar aquela ansiedade, mas que muitos pacientes não justificam isso, ou até mesmo o paciente não quer. Ou o profissional não trabalha com aquele receituário especial e acaba não oferecendo outra opção para o paciente. E a gente pode prescrever, com boa evidência científica, algumas espécies, como, por exemplo, a melissa, o próprio mulungu, a passiflora, para que o paciente tome alguns dias antes, já no dia do procedimento, se é uma extração, se é um procedimento mais invasivo, que vai deixar aquele paciente mais tenso, a gente pode também fazer a prescrição para o manejo dessa ansiedade. Compulsão alimentar. Então, como eu falei, paciente com alto risco de cárie, porque consome muito doce, paciente que tem erosão ácida dos dentes porque consome muito alimento ácido, muito refrigerante. Então, pode sim ser prescrito o fitoterápico para compulsão, como a grifônia, o crocus sativus, que é o açafrão roxo. Então, são exemplos de fitoterápicos que podem ser utilizados para essa finalidade. Então, analgesia, inflamação, então a cúrcuma, xerostomia por salivação, por meio de plantas que estimulem a salivação do paciente. Então, aqui eu botei interno, mas também pode ser que seja externo. Então, a gente aplicar na cavidade bucal e estimular a salivação do paciente, ou até mesmo por meio de uma goma.
na cicatrização pós-cirúrgica, calêndula é um bom exemplo disso, e em pacientes oncológicos. Lembrando que aqui, nesse caso, na verdade, é manejando os efeitos adversos da terapia oncológica. Porque se você tratar um câncer com fitoterápico, você está infringindo aqui quarta categoria, que seria um erro médico, infração ética. Porque, nesse caso, o tratamento primário do câncer está contraindicado com fitoterápico, obviamente. Mas a gente pode estar presente ali com a fitoterapia, aliviando os sintomas daquele paciente. Então, a mucosite, por meio da camomila. Então, isso tem um alto nível de evidência científica em relação à eficácia. No caso da radiodermite, que o paciente, às vezes, tem ali na região perilabial, a gente pode estar utilizando a babosa para radiodermite. No caso dos enjoos, o paciente pode utilizar chá de gengibre ou o gengibre mesmo como fitoterápico. Então, são boas opções de se utilizar para aliviar e garantir um tratamento oncológico mais tranquilo para o paciente. E agora a gente chega na parte mais prática, né, que é a prescrição propriamente dita. O que é que precisa constar na prescrição desse fitoterápico? Então, primeiro, o nome botânico. Como eu falei, existe muita confusão entre espécies. Então, por exemplo, a erva cidreira e melissa. Então, a erva cidreira é a Lipia alba, a melissa é a Melissa officinalis. Então, a gente precisa identificar a planta por meio do seu nome botânico oficial, para evitar essas confusões. O tipo de extrato que eu quero para aquele paciente, então, é um extrato seco, é um extrato fluido, glicólico, hidroalcoólico. A padronização, então, isso é importante para garantir que aquele extrato, de fato, preservou as propriedades, os compostos bioativos daquela planta. Então, isso aqui vai depender de planta para planta. Existem fornecedores que padronizam com o composto bioativo principal, outros que oferecem uma dupla padronização ou até mesmo tripla padronização. E tudo isso é importante que a gente esteja atento. Então, quanto mais padronizado, melhor. A forma farmacêutica. Então, nós temos as formas farmacêuticas mais comuns, então, comprimidos, cápsulas, nós temos as tópicas, como gel, pomada oral base, o creme também. Nós temos hoje formas farmacêuticas contemporâneas, como, por exemplo, os chocolates, os sachês, dentre outras formas que são bem mais práticas, de muita aceitação, inclusive por criança, no caso do chocolate e dos sachês. A dose posologia e também o modo de usar. Então, a gente vê aqui que a prescrição fitoterápica ela é bem mais complexa do que uma prescrição comum de medicamento sintético. E é por isso que existe muita confusão, né? E muita gente que acha que a fitoterapia é deficiente, mas é porque não é seguido todos esses detalhes da prescrição fitoterápica. Aqui um exemplo de prescrição fitoterápica de um produto de uso tópico, no caso a matricária camomila, que é conhecida como camomila para uso externo. Coloquei aqui extrato seco, padronizado em 1,2% de apigenina, colocando a concentração dela a 10%, em gel base. Aí eu coloquei 50 gramas, que seria a quantidade suficiente para 50 gramas de produto, ou seja, uma embalagem de 50 gramas, seria uma embalagem bem maior do que se fosse, por exemplo, para uma afta, que a gente prescreveu uma embalagem de 10 gramas, em uma pomada oral base, que já seria para uma mucosite, uma alteração de maior área. E aplicar 3 vezes ao dia após a higienização, sendo a última ao deitar-se. E aqui eu coloquei o CID, porque é uma boa prática. É interessante que a gente se acostume a colocar esse CID. Para quê? Para que fique o hábito, e quando a gente prescrever ali uma planta que seja de venda sob prescrição médica, a gente já tem colocado o CID, o farmacêutico já sabe por que a gente prescreveu aquela planta. Aqui, qual é o nível da evidência? Então, por exemplo, o uso de plantas medicinais em mucosite induzida pela oncoterapia, que é uma revisão sistemática, mostrando que é de alto nível. A evidência científica que embasa isso. No caso aqui, ele avaliou 24 ensaios clínicos randomizados e
chegou à conclusão que a camomila, a matricária camomila, apresentou resultados promissores em reduzir a severidade da lesão e a incidência, e também em aliviar o sintoma de dor. Portanto, a fitoterapia pode ser uma prática de alto nível de evidência, desde que a gente vá atrás, vá procurando quais são as plantas que de fato funcionam e são seguras para uso. E agora eu trago um caso clínico para fechar nossa aula, de um paciente com 32 anos, pele clara, leucoderma, e que chegou ao consultório apresentando essa lesão inflamatória em lábio. Então, uma lesão que surgiu após o paciente se expor por longas horas, durante um dia, ao sol. Então, eu diagnostiquei como quelite aguda, e ele já chegou para mim em um estágio evoluído, onde já tinha formado a bolha, e essa bolha já tinha estourado. Então, já estava presente uma úlcera com uma membrana fibrina purulenta na região de mucosa labial inferior. Então, a prescrição foi de uso tópico de uma pomada à base de calêndula, onde eu prescrevi na forma de extrato glicólico padronizado com 2% dos flavonoides totais, em uma concentração de 10%, e em um veículo vegetal de uma pomada à base de produtos vegetais, para que também pode ajudar nessa regeneração, na hidratação dessa ferida, que é a fitopoma, e coloquei a quantidade suficiente para uma embalagem de 15 gramas, e aplicar na lesão após a higiene bucal 3 vezes ao dia. Então, aqui nós temos o aspecto no terceiro dia do tratamento, onde a gente observa que a lesão ela estagnou, não continuou progredindo, e um dado muito importante aqui, que era uma lesão evoluída, foi em relação à sintomatologia do paciente. Então, a gente foi aplicando o questionário, o paciente no segundo dia, ele já relatou uma melhora significativa nos sintomas de ardência, queimação e dor. Então, a gente teve uma melhora considerável em relação a garantir um tratamento mais confortável para o paciente, já que a lesão já tinha uma certa evolução. No quinto dia do tratamento, a gente observa, aparentemente, se pode até pensar que aqui aumentou, mas na verdade a gente vê que a lesão aqui estava estacionada e que essa membrana fibrino purulenta, a crosta da ferida, ela vai aumentando e às vezes ela vai acumulando ali sobre a ferida, mas por baixo dela vai havendo o processo de epitelialização. Então aqui a gente vê que a ferida estava bem sequinha no quinto dia de tratamento, e com 7 dias, ou seja, 2 dias após isso aqui, essa crosta caiu e já estava a pele quase toda epitelizada e também a região da mucosa aqui. Então, a gente observa aqui que o tratamento, no 9º dia, caiu o restante da crosta e o paciente já estava com sua mucosa regenerada, toda epitelizada. Então, a gente observa aqui que foi um caso de sucesso, principalmente considerado pós-operatório mais confortável para o paciente, com menos incômodo, menos dor, menos ardência e queimação, e também garantindo que a recuperação dele foi dentro do esperado, não havendo infecção. Eu não mencionei que o paciente faz uso de um imunossupressor devido a uma doença autoimune, e o fitoterápico garantiu aqui que não houvesse infecção secundária daquela úlcera. E, além disso, houve uma leve aceleração da recuperação, da cicatrização mesmo da ferida. Então, foi um tratamento bastante exitoso. Aqui foram as referências que eu utilizei. Então, o Manual de Fitoterapia, que é um livro gratuito para os professores da UFPB, as orientações sobre o uso de fitoterápicos e produtos medicinais da Anvisa, e o caderno de atenção básica, práticas integrativas e complementares do Ministério da Saúde. E agora, fica aberto a dúvidas, né?